Bem, amigos, está no ar mais um Boletim Busão em Jogo. E as manchetes de hoje são as seguintes. São Paulo fica no 0-0 com o Santos e distancia-se do G4. O Vasco é triturado pelo Bahia. E o Palmeiras perde e vê rebaixamento mais próximo. Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouquinho aqui com a gente. Não saiam daí. Se você quer sair do aluguel, conquistando seu imóvel próprio, adquirir um veículo, seja ele um carro, um ônibus, um caminhão, de forma inacreditável, sem juros, você precisa conhecer a Racon Consórcio. Uma empresa conceituada que atende a todo o Brasil, faz parte do Grupo Randon e realmente é a melhor maneira de realizar os seus sonhos. Voltamos e agora nós vamos com todos os jogos surpreendentes essa semana, porque a cada semana que passa eu fico impressionada, seu Jaime. Exatamente, está muito interessante esse campeonato, né? Sim. A Ponte Preta recebeu o Figueirense e empatou em 2-2, né, Luciana? Que foi um jogo normal, né? Agora o que me surpreendeu mesmo foi o Flamengo com o Curitiba. Que goleado, o Flamengo que já vem perdendo há 5 jogos, continua nessa maré. Exatamente, né? A coisa tá preta lá pro lado do Flamengo, e o Flamengo perdeu lá em Curitiba por 3-0 para o Curitiba, né? Exatamente, o que não é de surpreender. Agora o próximo jogo, Corinthians e Grêmio, que também foi um jogo que me chamou muita atenção. O Corinthians fez 3-1 contra o Grêmio. O Grêmio também, que já estava em boa colocação, continua no terceiro lugar, né? Mas perdeu aí de 3-1 para o Corinthians. Perdeu de 3-1, que surpreendeu, né? Porque o Corinthians jogou em Florianópolis na quarta-feira com o Figueirense, que é um vice-lanterna do campeonato, e perdeu lá em Florianópolis daquela feita, né? Com um time misto, né? A expectativa era saber que time o Tite iria botar em campo contra o Grêmio. Mas ele foi esperto e botou um time diferente e venceu por 3-1. Exatamente. 3-1 também ficou o Botafogo e Náutico, né? Isso. E o senhor assistiu esse jogo? Assisti, sim. O Botafogo conseguiu dar um pulinho, né? E passou, inclusive, o São Paulo na classificação, né? Porque o São Paulo, no clássico Sansão, que era um clássico esperado, e dizia-se que o São Paulo ganharia com facilidade em função de que o Santos jogaria com um time misto, né? Não foi o que aconteceu e foi um jogo ruim e não saíram do 0-0 e o São Paulo distanciou-se um pouquinho mais do G4, né? Sim, mas continua ali pertinho, na 6ª colocação e ainda pode chegar lá, eu acredito, né? O Internacional perdeu de 0-1, né? O Fluminense ganhou de 1-0 para o Internacional. Exatamente, era um jogo também interessante. O Fluminense, né, que buscava se firmar na primeira colocação, né? E o Internacional queria se aproximar do G4, mas não houve possibilidade. E o Fluminense mostrou que está aí para abocanhar o título de 2013. Agora, o jogo da rodada foi o Vasco e Bahia, né, seu Jaime? O Bahia que vem surpreendendo a cada jogo, que tem ganhado, trocou de técnico e assim fez uma reviravolta no time e tem realmente surpreendido 4-0 em cima do Vasco da Gama. Esse foi um jogo atípico, né? Atípico para uns, né? Porque o Bahia, como você bem disse, Luciana, vem subindo bastante, né? Ele ganhou, aprontou para cima dos times grandes todos aí, ganhou do Santos na Vila Belmiro, ganhou em casa do São Paulo, ganhou do Palmeiras e agora apronta para cima do São Paulo, do Vasco e mete 4-0 na casa do Vasco da Gama, né? O Jorginho chegou lá como técnico e está fazendo bonito, Jorginho, hein? Jorginho está arrebentando, ele ainda não perdeu depois que assumiu o Bahia, né? Com certeza. E a seguir tivemos o Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro venceu por 3-0 Palmeiras, que afundou um pouquinho mais, né, Luciana? O Filipão garante ali que o Palmeiras pode ser rebaixado, mas que ele vai continuar ali persistente porque ele realmente acredita no Palmeiras.
vai afundar com o Palmeiras, né? Porque Complicado. a vida do Palmeiras está bastante complicada. É verdade, seu Jaime. E o Sport recebeu o Cruzeiro e venceu por 2-1, né? Marcou o território. Exato. O Cruzeiro que vai tendo aí altos e baixos no campeonato, né? O Atlético Goianiense empata com a Portuguesa em 1-1, que foi um jogo morno ali, que deu para assistir, mas realmente na Série A foram esses jogos que marcaram. Alguns não foram tão interessantes, mas valeu a pena, todos, Exatamente. né? Serem assistidos. O nosso campeonato da Série A tá pegando ali, né? Tá todo mundo pertinho um do outro, né? Não dá para dizer, né, quem vai ser ainda o campeão de 2012, né? Mas o Fluminense continua na primeira colocação com 14 pontos, né? É forte candidato, né? O Atlético Mineiro continua com 48% em segunda colocação. Exatamente, 48 pontos, né? Isso. O Fluminense com 50, né? E o Atlético Mineiro com 48, né? Isso. Na terceira vem o Grêmio com 44 pontos, né? Exatamente. E o Vasco, mesmo tendo levado essa goleada do Bahia, continua no G4, né? Na quarta posição, com 39 pontos. O Vasco que vem em queda livre, porque ele já esteve na primeira posição do brasileiro, né? É verdade. E agora está na quarta, ameaçado ali pelo Botafogo com 37 em quinto lugar. E o São Paulo em sexto com 36, né? Aqui devemos dizer que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, né? É verdade. Ele tem um jogo por fazer ainda com o Flamengo, né? Podendo aí, então, assumir a liderança. Esse jogo está na manga, né? Exatamente. É o que eu falo, a cada semana uma surpresa, por isso a gente não pode perder. Exato. E lá no outro lado da tabela, a briga também está grande, né? O Sport está em 17º, né? Com 22 pontos, né? Exatamente. O Palmeiras continua em 18º com 20 pontos. O Palmeiras que realmente não está nada bem, né? Exato. E em 19º vem o Figueirense, né? Com 19, que também não sai da zona de rebaixamento, né? Mas saiu da lanterna, seu Jaime. Quem foi para a lanterna agora é o Atlético Goianiense com 17 pontos. Exatamente. O Atlético agora permanece na lanterna, né? Isso. Aqui a briga está grande, não dá para dizer também quem vai ser rebaixado, né? Porque aqui Sport, Figueirense, Palmeiras, até Goianiense estão ali, mas tem próximos deles o Curitiba e até o Santos. Está quase lá. Exatamente, Santos também tome cuidado, porque a coisa está preta também, né? Bom, É verdade. isto foi como ficou a classificação da Série A após essa rodada, Luciana. Exatamente. Vamos ver agora o que vai acontecer na próxima rodada? Quais são os confrontos? Vamos. Bom, nós começamos a próxima rodada com Corinthians e Ponte Preta. Exatamente. E a seguir vem Portuguesa e Fluminense, né? Sim. O Figueirense vai enfrentar o Cruzeiro. E o Sport e o Bahia. O Atlético Goianiense, o Curitiba. E o Vasco da Gama vai recepcionar o Palmeiras. O Vasco que perdeu, sofreu uma grande goleada, precisa se recuperar. E o Palmeiras nem se fala, né? Da onde ele está. Ele precisa muito dessa vitória. Vai ter que lutar muito. Os dois estão muito mal, né? Agora o Santos vai enfrentar o Flamengo. Os dois também estão muito mal. Vamos ver quem se sai melhor aí. Exatamente. Aqui é uma briga também, né? De clubes que já estão lá embaixo, né? Verdade. E a seguir, então, sim, o Atlético Mineiro recepcionará o São Paulo. Aqui vai ser uma briga também. Vai ser um jogaço grande, que né? nós não podemos perder de jeito nenhum. É o Atlético Mineiro que quer voltar à liderança, né? E o São Paulo que quer se aproximar mais do G4. Mas ele perdeu a oportunidade contra o Santos, que estava todo remodelado, jogadores que não haviam jogado ainda este ano e tudo mais, e o São Paulo não conseguiu se aproveitar, né? Isso. O Botafogo vai enfrentar o Internacional e para fechar,
o Grêmio receberá o Náutico, né? O Grêmio que também perdeu na última rodada, né? E tem que ganhar para permanecer no G4, né? Bom, Luciano, isso era o que tínhamos de Série A. Eu tenho certeza que todo mundo em casa gostou, né? Pelo menos dos times que ganharam, né, seu Jaime? Exato, é. Agora vamos... Nós voltamos daqui a pouquinho, após o intervalo, não saiam daí, a Série B também está pegando fogo. Voltamos já já. Isso. A Quality Financiamentos, em parceria com a Volare e a Rodobens Leasing e Locação, apresentou uma nova modalidade de financiamento para viabilizar a aquisição do seu Volare 0 km, o leasing operacional. Nesta modalidade, a entrada será apenas no final do contrato, com prazo de até 60 meses. É isso mesmo, seu Volare 0 km, sem entrada no ato, só no final de 60 meses, sem precisar vender o seu veículo usado e com parcelas menores que no Finame. Então, não perca tempo e ligue agora no revendedor Volare da sua cidade. Adquira já o seu micro-ônibus e aumente a sua renda. Realize seu sonho agora mesmo. Estamos de volta e agora com os resultados da Série B, começando pelo Ceará, que ganhou de 1-0 do Guarani, seu Jaime. E o Paraná por 2-0 sobre o Bragantino. Sim, agora um jogo também que me surpreendeu foi o América do Rio Grande do Norte. Fez 4-1 no Guaratinguetá. 4-1 sobre o Guaratinguetá, exatamente. 4 pontos, né? Esses times, quando resolvem trabalhar, eles realmente fazem 4, 6 gols. Exato, é. E o Boa venceu a Asa por 3-2. Exatamente. Falando de 4 a 6 gols, o Barueri enfrentou o Atlético Paranaense e perdeu de 6-0. 6-0 é bastante coisa, seu Jaime. Não é de se estranhar, porque a campanha do Barueri é muito ruim na Série B de 2012, né? Ele iniciou na lanterna e não saiu de lá e é já garantidamente rebaixado para a Série C de 2013. Com certeza, porque além de estar na lanterna, perder de 6-0 realmente é impressionante. E agora o clássico catarinense, Joinville e Avaí. Como eu disse no último programa, eu ficaria neutro, né? Porque eu torço para que as equipes de Santa Catarina, né, venham para a Série A em 2013. Eu fiquei neutro, né? E o Joinville venceu o Avaí em casa por 1-0, voltando para o G4, enquanto o Avaí permanece lá lutando para subir, né? Exatamente. Agora, seu Jaime, para mim o jogo da rodada foi esse agora, de Criciúma e América Mineiro. Criciúma, que está em segunda colocação, perdeu de 4-0 para o América Mineiro, não subindo assim para a primeira colocação, mas teve sorte, porque o Vitória também empatou com o Ipatinga. Exatamente, né? Pelo Vitória ter empatado com o Ipatinga, o que fez com que ele continuasse no mesmo lugar, né? Exatamente. Foi inesperado esse resultado, né? Porque o Criciúma jogando em casa é muito forte, né? E o placar dilatado também surpreendeu, né? Perder 1-0, 2-1, né? É acidente. 4-0 é muita coisa, né? Exatamente. E o seu Ipatinga que aprontou para cima do Vitória, que é líder, né? Eu adorei. Empatou em 1-1, né? Exatamente, Ipatinga realmente foi crescendo ali pouco a pouco e agora enfrentou o líder do campeonato, que é o Vitória, né? E conseguiu empatar, seu Jaime. O que surpreende é que o Ipatinga vem arrancando bons resultados ultimamente, mas não sai da zona de rebaixamento. Será que ele está imaginando que é ali que se ganha o campeonato? Não, seu Jaime, ele está indo com calma. Mineirinho come pelas beiradas. Tá bom. Devagarzinho ele chega lá. Tá bom. E o CRB recebeu o Goiás e perdeu por 2-0, né? Exatamente. O Goiás que está lá no G4, na terceira colocação, e está se firmando por lá, né? Exatamente. Agora, outro jogo que também me chamou a atenção foi o São Caetano, que perdeu em casa para o ABC de 1-0. Exato. O São Caetano, que estava lá no G4, saiu de lá e deixou a vaga para o Joinville, né?
Exatamente. Pois bem, meus amigos, esses foram os resultados. E vamos ver agora, Luciana, como é que ficou a classificação, então, da Série B? Que apesar dessa bagunça toda, não teve muita mudança, não. Exato. O Vitória permanece em primeiro com 50 pontos, né? Sim, o Criciúma permanece também em segunda colocação, mas com 46 pontos. Exato. E em terceiro vem o Goiás com 43, né? O Joinville está em quarta colocação com 41 pontos. Exato. Aí temos duas equipes de Santa Catarina no G4. Veja bem, Luciana, que eu venho falando sempre, né? Que em 2013 teremos duas equipes. É verdade. E duas equipes do interior de Santa Catarina, porque estou vendo que o Avaí não chega, que é da capital, e o Figueirense vai ser rebaixado. Então teremos, em 2013, duas equipes de Santa Catarina na Série A e duas equipes do interior de Santa Catarina, que é muito interessante. É verdade, né? o senhor tem firmado isso aqui toda semana. Exato. E lá, Na na zona de rebaixamento, o bicho está pegando também, Luciana. Como é que está lá, Luciana? Então, nós começamos em 17º lugar com o Guaratinguetá, que está com 19 pontos. E o seu Ipatinga em 18º, né? Com 16 pontos, né? Que está subindo devagar, ele começou na lanterna, agora já está lá no 18º, tá bom, né? Quem sabe daqui a pouco ele sai, né? Claro, em 19º lugar nós temos o Bragantino, que está com 15 pontos. Que para mim também é um provável rebaixado, né? E na lanterna o Barueri, esse sim não tem como escapar com 13 pontos. Impossível. Né? Então eu acredito que Bragantino e Barueri sejam rebaixados para a Série C em 2013, né? É verdade. Bom, agora vamos ver o que vai acontecer na próxima rodada da Série B, Luciana. Exatamente. Nós vamos ter o CRB enfrentando o Atlético Paranaense recebendo o CRB, né? Exatamente. E o Avaí vai receber o seu Ipatinga, né? Vai ser molezinha pro Ipatinga, viu? Tá bom. Logo depois nós teremos o Guaratinguetá, que vai enfrentar o Paraná. O América Mineiro, o São Caetano, né? O Vitória vai enfrentar o Boa. Que vai ser uma boa pro Vitória, porque o Boa também não tá vem bem, né? fazendo nada nesse campeonato, né? É verdade, seu Jaime. E o Asa recebe o Joinville, que quer se firmar no G4, né? Exatamente. O Goiás vai enfrentar o Criciúma, que também eu acho que vai ser molezinha pro Criciúma aí. Eu acho que não, porque aqui é briga de G4, né? Isso o Goiás é está na terceira colocação. E o Criciúma na segunda. Então é uma briga também verdade, seu Jaime. grande, né? É. E a seguir, o Guarani receberá o Barueri, né? Logo depois, o ABC vai enfrentar o Ceará. E para fechar, o Bragantino recebe o América do Rio Grande do Norte. Será que o Bragantino consegue vencer uma? Vamos torcer, né? Eu vou ficar ligadinha nesse jogo. Exatamente. Bom, isso tudo foi o que aconteceu na Série B, a última rodada, e o que vai acontecer na próxima rodada, né? Está fervendo, hein, a Série B também. Está fervendo, como eu falei, eu tenho certeza que vamos ter duas equipes de Santa Catarina na Série A de 2013. Mas vamos falar também um pouquinho de seleção brasileira. E ontem... A seleção brasileira enfrentou a seleção da África, né? Na última sexta-feira, 7 de setembro, né? Feriado, dia da independência do Brasil, né? E ganhou por 1-0, não convencendo, né, a torcida, né? Exatamente, aquela velha história do venceu, mas não convenceu. Exato. Eu tô ficando preocupada já com a seleção. Muito vaiada, né? Exatamente, inclusive o Neymar. O Ganso, então, nem se fala, né? E o Mano Menezes, pra mim, o que ele fez com o Neymar foi crime, entendeu? Porque ele tirou o Neymar faltando 1 minuto para acabar o jogo para atirar as feras, entendeu?
para que as vaias se concentrassem no Neymar e o povo esquecesse dele, entendeu? Isso não se faz, Mano Menezes. Você atirou Neymar às feras. Ele não se portou bem durante o jogo, entendeu? Não jogou bem, como não jogou, de resto, ninguém na seleção brasileira, entendeu? Nem você ficava lá sentado no banco o tempo todo, nem instruções passou para a equipe em campo, entendeu? E com essa equipe que nós temos, com essa seleção, e com você no comando, mano, nós não vamos a lugar nenhum. E corremos, como eu venho dizendo, em todos os programas, que nós corremos o perigo de repetir o vexame de 1950, quando perdemos para o México, e naquela feita nós perdemos na final, entendeu? E agora com você nós não chegaremos na final, entendeu? Barbosa, o goleiro da época, ficou marcado e morreu no asilo, porque por causa daquele gol ele ficou discriminado para o resto da vida. Veja o que pode acontecer com você, mano, se nós perdermos a Copa do Mundo novamente em casa. E tudo indica, mano, que a coisa vai se repetir. E desta feita, corremos o risco de perder para a Argentina, nosso inimigo número 1 no futebol. Não é isso, Luciana? Que eu você fico acha nervosa, disso? seu Jaime. Me dá nervoso. Eu não estou conseguindo nem assistir direito os jogos da seleção, porque realmente tá uma vergonha. Apesar de ter vencido, aquela coisa de não convenceu porque... e deixa uma atenção sempre para o próximo jogo. Exato. Né? Não convence porque a seleção da África é uma seleção muito fraca, não serve como teste. Se nós botarmos a Ponte Preta, a Portuguesa, o seu Ipatinga jogar com a África, eles vencem. E tenho certeza que vão vencer com um placar mais dilatado, entendeu? Agora, hoje, né, às 22 horas, teremos seleção brasileira e seleção da China. Seleção da Galeria Pajé, né? Puta merda, seleção da China. O que pode acrescentar a seleção brasileira? Sem comentários, né? É a seleção da China, né? Bom, vamos aguardar e no próximo programa vamos comentar sobre esse jogo, né, Luciana? Com certeza. Bom, era isso que tínhamos para hoje, meus amigos. Eu me despeço de vocês, aguardando vocês na próxima quinta-feira. E você também, Luciana? Sim, com certeza, seu Jaime. Vamos ver como é que vai ficar a seleção aí no próximo jogo. Um abraço para vocês e até quinta-feira.